Eu tenho certeza que você já teve um tio do churrasco, ou algum amigo, algum parente, alguma pessoa que falou pra você algum desses conselhos que estão aqui. Obviamente que não são só pessoas pobres em questão financeira, mas são pessoas pobres em questão de mentalidade. Aquela pessoa que ela acha que ela tá te ajudando, mas na verdade ela tá só limitando a crença que você tem. Então, pra gente melhorar, evoluir e que possa ter uma mentalidade melhor, uma mentalidade de expansão e crescimento, eu vou passar para vocês aqui alguns dos conselhos errados que toda pessoa pobre ela vai te dar. O primeiro deles é que dinheiro não traz felicidade. Isso aqui é bastante discutido. Há artigo científico falando que sim, não de uma forma direta, mas indiretamente, porque a partir do momento que você tem dinheiro, você tem mais tranquilidade, mais tempo, mais oportunidades para você fazer o que você quer. Então, imagina uma pessoa que ela tem que trocar o tempo dela por dinheiro. E aí, quando você tem dinheiro, você pode dizer não. Você então passa a ter uma qualidade melhor de vida e praticamente tudo que a gente faz no mundo vai exigir dinheiro. Se você for contemplar uma montanha, uma cachoeira, você precisa se deslocar até o local, você precisa ter um controle financeiro, um dinheiro que te oportunize, a não ser que você seja um andarilho, mas aí a gente está falando de outra categoria de pessoas. E o dinheiro ele é uma ferramenta para alcançar seus objetivos e viver com mais qualidade. Então, tira aquela crença de que o dinheiro não traz felicidade, que é um problema enriquecer, que a pessoa rica, ela só faz o mal, ela traz o mal. Pelo contrário, a pessoa que ela entende o que é enriquecimento e que ela enriquece de uma forma sustentável, de uma forma lícita, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Outro conselho, o segundo conselho, é melhor ter estabilidade do que correr riscos. Esse aqui é uma trava, é uma âncora que você vai carregar para o resto da sua vida se você tiver essa mentalidade. Para quem é um pouco mais antigo, assim como eu, que estou na faixa dos 40 anos, a gente cresceu com as pessoas, principalmente os parentes, falando que tinham cargos públicos, cargos concursados, sempre nos guiando para que a gente crescesse e tivesse uma vida estabilizada. Lógico que essa vida estável, ela vai te trazer um conforto financeiro, mas você não vai conseguir enriquecer ou mesmo que você consiga, o processo de enriquecimento vai ser muito mais demorado. Então, você precisa correr alguns riscos para ter esse crescimento. Lógico que esse risco aqui, e aí é discutível se o risco pode ser controlado ou não, mas você consegue, dentro, por exemplo, dos investimentos, fazer uma diversificação e algumas travas dentro da sua carteira que você consiga controlar a sua exposição ao risco. Você não consegue controlar o que, que vai acontecer, mas você consegue controlar a quantidade que você se expõe. E para ter um crescimento, a gente precisa de uma alavancagem. Toda empresa cresce a partir do momento que ela começa a alavancar. Isso é necessário para você dar um passo a mais. Então você precisa estudar, planejar e tomar risco calculado. Isso aqui é possível fazer. O terceiro conselho, você precisa trabalhar mais para ganhar mais. Esse aqui também é uma das coisas que a pessoa pobre mais fala, porque ela acha que quanto mais esforço você fizer, mais dinheiro ela vai ter. É muito comum a gente ouvir falar: ah, se trabalho desse dinheiro, o cara que acorda 4 da manhã para trabalhar, ele seria rico. Pelo contrário, ele está trocando horas por trabalho. Você tem que trocar o conhecimento que você adquiriu, as habilidades que você adquiriu por trabalho. E aí você consegue crescer. E é possível fazer isso. Então, trabalhar mais horas não vai garantir uma riqueza. Até porque tem um trabalho finito. A partir do momento que você passa a trabalhar com uma parte estratégica, pensando numa solução, pensando num produto, num projeto, você começa a desenvolver habilidades que vão levar a um crescimento de patrimônio. Agora, se você ficar só fazendo uma tarefa automatizada, que qualquer pessoa consegue fazer, você consegue ser facilmente substituído até por uma máquina, você vai trocar a sua hora por trabalho. Então a pessoa ela tem uma capacidade que limita, ela vê um mundo um pouco diferente, ela vai dizer que você precisa fazer isso, mas na verdade você tem que focar na sua habilidade para aumentar a sua produtividade e também criar fontes de renda passiva. Então isso aqui é importante você fazer. Você não precisa, vai chegar num determinado momento que você não vai mais precisar trocar a sua hora de trabalho, nem mesmo que seja uma hora
pensando ali uma hora produtiva por dinheiro. Você vai ter o seu próprio dinheiro trabalhando para você e trazendo um rendimento. Então você consegue enriquecer que não seja somente trocando horas. O conselho número 4, comprar tudo à vista é sempre a melhor opção. Tem algumas pessoas que discutem, até na área financeira, tem pessoas que acham que pagar tudo à vista é mais benéfico dentro da Start Grana, dentro da nossa visão. Desde que você tenha uma base comportamental, não adianta nada você evitar comprar à vista, comprar parcelado e gastar o dinheiro que você tinha. Então, se você conseguir trabalhar a sua parte comportamental, tiver um bom controle financeiro, é mais vantajoso você parcelar com juros baixos do que você pagar à vista, porque você fica com esse dinheiro na mão e você pode investir ele. Você vai dobrando o seu dinheiro com o passar do tempo. E aí você consegue ter dinheiro para investir e ter um rendimento maior. O conselho número 5: investir é só para quem tem muito dinheiro. Isso daqui é uma das maiores desmistificações que eu pretendo e que eu trabalho no mercado financeiro, que é acabar com a ideia de que você precisa ter dinheiro para investir. Lógico que quanto mais rico você for, maior vai ser o seu rendimento em questão monetária, em questão de valor de dinheiro, mas em termos de resultado, porcentagem, a pessoa que tem muito dinheiro pode ter a mesma resposta, o mesmo resultado que uma pessoa que tenha pouco. E é possível, ainda mais hoje, com o Tesouro Direto, que a regra mudou, você consegue a partir de 4,50, se não me engano, R$ 5, você já consegue comprar pedaços de títulos. O CDB que você consegue dentro do seu banco, de uma forma muito facilitada, colocar o seu dinheiro aportado ali, guardado e ter um rendimento mensal. Então é muito fácil você conseguir, hoje em dia, investir. Antigamente nós tínhamos uma dificuldade maior. Lógico que aqui eu estou falando de renda fixa, mas você pode também ir para renda variável. Você pode começar de uma forma um pouco mais simples, uma forma um pouco mais estável. Coloquei bem para trás aqui, deixa eu arrumar esse. De uma forma bastante segura, né? Fazendo uma migração aos poucos, até porque dentro da estratégia que a gente tem da Start Grana, do dinheiro que você tem disponível, você sempre vai deixar 50% em caixa, 50% vai ficar na renda fixa. Lógico que existe uma variação de acordo com o ciclo do mercado que nós estamos, mas a ideia é sempre deixar 50%. Então, por mais que você queira ficar investido em renda variável, você vai ter que deixar 50% do seu caixa, do seu dinheiro em caixa. Então, você vai precisar colocar ele ou aqui no Tesouro Direto ou no CDB, alguns ativos que te deem uma liquidez diária. Então, é possível você investir e começar com pouco. A diferença é que você começando com pouco, desde o início, você vai ter uma encurtação, um encurtamento no seu aprendizado, né? O teu tempo de aprendizado vai ser mais curto. Digamos que daqui 5 anos, quando você já planejaria estar preparado para começar a investir, você vai ter um conhecimento muito maior se você começar a investir com pouco. E a vantagem de você investir com pouco é que você perde pouco. Se você começar com muito e começar de uma forma errada, não tiver uma regra, não tiver uma estabilidade, uma estratégia, investimento, você vai perder muito, que é o que boa parte das pessoas fazem. E o conselho 6, alugar é jogar dinheiro fora. Aqui eu preciso colocar uma reticências muito grande. Nós estamos tratando de um pensamento fixo, de uma mentalidade de escassez, e do outro lado um pensamento de uma mentalidade de crescimento, de riqueza. Boa parte das pessoas, se vocês forem analisar as pessoas que vocês seguem, seja atleta, seja artista, pessoas do meio, do mercado, que tem uma certa exposição e tem um sucesso, seja na internet ou fora dela, quase todas elas vão ter os seus imóveis alugados. Por quê? Até teve uma matéria recente falando sobre o Gabigol, que ele mudou do Rio de Janeiro, foi para Minas Gerais, e ele alugou uma casa, se não me engano, era 40 mil a casa. Posso até fazer a conta aqui. Não recordo se era esses valores, mas eu acredito que era algo mais ou menos parecido. A casa que ele comprou, que ele alugou, era 8 milhões, e aí ele paga 40 mil de aluguel. 40 mil divididos por 8
milhões. Dá 0,5. Ou seja, se ele tiver os 8 milhões aplicado num tesouro direto, num tesouro Selic, que esteja pagando 13, 14%, ele vai ter um rendimento acima de 1% de uma forma garantida, segura, ao mês. Então, com a parte do rendimento, ele paga o aluguel dele. Se ele tiver outros tipos de investimento, outros tipos de renda, ele vai ter um rendimento superior a 1% e 0,5 é o valor que ele vai pagar nesse aluguel. Então, é essa conta que a pessoa rica faz. Eu tenho dinheiro e eu vou fazer um aluguel. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, aí é uma outra situação, porque você deixar de comprar um imóvel, caso você consiga comprar para ir para o aluguel, mas sem nada investido, e aí é uma escolha que cada pessoa tem. Às vezes você tem um emprego que não tem uma estabilidade de local, por exemplo, é comum na sua empresa, a pessoa quando recebe um cargo acima, um cargo um pouco maior, ela precisa mudar de sede. E ela mudando de sede, você tem que mudar de cidade. Então, por que você vai comprar um imóvel se você sabe que daqui a um ano você vai mudar de cidade? Então, a questão de comprar um imóvel ou alugar um imóvel, ela é muito pessoal, ela depende de objetivo, ela depende de perfil da pessoa, ela depende do que essa pessoa almeja para o futuro dela. Mas essa ideia de que alugar é dinheiro jogado fora, ela tem que ser desmistificada porque ela depende da conta que está sendo feita. Muitas vezes alugar é mais barato, te permite investir a diferença para crescer o patrimônio. Foi que eu falei do Gabigol, ele descapitalizaria, iria tirar a possibilidade de investir 8 milhões e ele prefere deixar aquele valor ali investido. Então compare os custos de alugar e comprar, foque em investimento que sobra para criar mais liberdade no futuro. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, seria muito mais vantajoso alugar, mas dependendo da situação, pode não ser. Então não se limite a achar que isso, né, colocar dentro de uma caixinha e falar isso é uma regra fixa que vai ser para sempre assim. Toda regra existe as exceções, você tem que avaliar o que é melhor para você ou não. E bônus, quanto mais cedo você se aposentar, é melhor. Isso aqui também é uma outra característica que às vezes você se aposentar cedo com uma baixa renda ou uma renda limitada pode te colocar em dificuldades financeiras. Então não existe uma regra de quanto antes você se aposentar. Talvez o auge do seu conhecimento, o auge do seu trabalho, da sua capacidade intelectual vai ser ali mais ou menos nos 50, 60 anos, onde você vai triplicar, quadruplicar o salário que você tem ou o rendimento que você tem com o seu negócio. E se você se aposenta, porque você tinha uma expectativa de se aposentar com 50, 55 anos, talvez você deixe de ter a melhor parte da sua vida em questões financeiras. Então, essa ideia de que você precisa ter uma regra fixa, se encaixar nela, também tem que ser desmistificada. Você tem que criar renda passiva que permita a independência, não apenas aposentadoria. Você tem que trabalhar durante a sua vida que você consiga ter um valor, que esse valor investido banque o seu custo de vida, banque aquilo que você almeja. A partir do momento que você chega nisso, o resto seria como se fosse um plus, um extra. E aí você já conseguiu, aí você vai aprimorando, mas não fixe somente numa aposentadoria. E esses conselhos podem parecer inofensivos, mas eles te atrapalham a crescer financeiramente. Então, foi aqui que nós tratamos. Por mais que você tenha crescido ouvindo isso, e eu sei que muitos de vocês ouvem, principalmente quando estão no meio ali de pessoas de várias áreas, né? Quando você está num churrasco, num ambiente mais familiar, às vezes até num ambiente profissional, o que você não pode é tomar isso como se fosse uma regra, uma verdade para sua vida. Talvez ele cresceu dessa forma, talvez a criação que ele teve dentro da família dele era condizente com isso que ele teve, e aí ele reproduz isso. Nós temos a tendência de reproduzir aquilo que a gente trouxe de bagança, de herança cultural da nossa família, do ambiente que a gente cresceu. Só que em algum momento a gente precisa tirar, quebrar essa crença que a gente teve, porque senão a gente vai ficar sempre patinando ou achando que isso é verdade, tudo bem. Então, se é assim, eu vou me aposentar com 40 anos porque meu tio lá se aposentou e ele foi feliz, só que ele você desconsidera que nós vivemos num mundo completamente diferente, as capacidades hoje em dia são diferentes, as habilidades são diferentes,
E as possibilidades também são diferentes. Hoje a gente tem muito mais possibilidade. Como eu disse lá no início, antigamente as pessoas, o objetivo delas ou era ter uma faculdade, uma profissão, ou ter um bom emprego público e se aposentar com aquilo. E hoje nós temos inúmeras possibilidades, principalmente dentro da internet, de fazer renda que não havia naquela época. Então, se a gente vier com essa crença que a gente cresceu ouvindo, nós vamos deixar oportunidades de lado, oportunidades de fora. E se você quiser uma ajuda para tirar essas crenças limitantes que você tem, nós temos a Start Grana. Ele é um treinamento sobre investimentos com aulas exclusivas, lives semanais da comunidade semente, que você consegue tirar suas dúvidas, consegue interagir com outros membros. E nós ensinamos o método Open, que é um método exclusivo para que você consiga trabalhar de uma forma conjunta tanto a sua mentalidade quanto a sua parte comportamental, para que você trace uma boa estratégia de investimentos e consiga ter ótimos retornos dentro do mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe com quem você ama. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.